Olá, pessoal! Como foi bom essa roda de conversas sobre políticas públicas, inserção no mercado de trabalho e legislação PCD. Eu vim falar aqui sobre um assunto que a gente fala bastante lá no Eficientes, que é sobre a inclusão e a convivência harmônica dentro das empresas. Isso é um grande problema enfrentado tanto por pessoas com deficiência, tanto por empresas. No Brasil, de acordo com o Censo 2010, existe 45 milhões de pessoas com deficiência no Brasil, mas só 1% delas estão dentro do mercado de trabalho. Mas por que isso acontece? Nós identificamos 4 fatores para que isso aconteça. O primeiro fator está em relação à família. Por muito tempo, as pessoas com deficiência eram trancadas dentro de casa e não era visto pela sociedade. Então, elas não tinham direito a ir à escola, a ter uma educação, a conviver com outras pessoas. E com isso, quando elas iam chegar dentro do mercado de trabalho, muitas não estavam capacitadas e acabavam sofrendo o capacitismo, que ainda sofre até hoje. O segundo fator acontece também pela falta de acessibilidade. Na nossa cidade, existe a falta de acessibilidade física, comunicacional e atitudinal. Então, as cidades não estão preparadas tanto nas calçadas, tanto no transporte público, para que as pessoas com deficiência utilizem e tenham qualidade de vida. Então, para chegar até o mercado de trabalho, tem que enfrentar todas essas barreiras. Também elas enfrentam a falta de acessibilidade comunicacional. Muitas pessoas com deficiência chegam em hospitais, em serviços públicos, nos médicos, nas lojas, e não tem pessoas adequadas para falar a língua de sinais. O terceiro fator é a falta de políticas públicas, como a gente acabou de debater nessas rodas de conversa. A falta de políticas públicas para as pessoas com deficiência fazem com que elas estejam fora do mercado de trabalho e de tantos outros lugares. Então, a gente precisa pressionar o governo para que eles façam políticas públicas. Hoje no Brasil tem uma legislação avançada, mas não é colocada em prática. Por último, o último fator é a mentalidade do empresariado brasileiro. Muitas empresas hoje dizem que são inclusivas, mas como vamos ver na prática, não são. Muitas estão olhando para a deficiência e não para a capacidade das pessoas em realizar os trabalhos. Muitas pessoas com deficiências, elas são formadas e têm capacidade de adquirir vagas de liderança, de gestão, e muitas dessas vagas não são disponíveis para as pessoas com deficiência. Então, vamos fazer uma desconstrução do capacitismo, e o primeiro ponto é entender o que é realmente inclusão dentro das empresas. Então, vamos falar agora um pouquinho sobre o conceito de inclusão. Mas o que é inclusão? Inclusão é o ato de incluir e acrescentar, ou seja, adicionar coisas ou pessoas em grupos e núcleos que antes não faziam parte. Socialmente, a inclusão representa um ato de igualdade entre os diferentes indivíduos que habitam determinada sociedade. Assim, esta ação permite que todos tenham o direito de integrar e participar das várias dimensões do seu ambiente, sem sofrer qualquer tipo de discriminação e preconceito. Agora que você já está entendendo alguns conceitos básicos, como deixar seu trabalho, sua empresa mais inclusiva? Então vamos lá. O primeiro passo é que as altas lideranças e os demais funcionários tenham conhecimento desses conceitos básicos, porque aí é na desconstrução desses preconceitos que irão mudar a mentalidade das pessoas e passará a ter mais sensibilidade e respeito pelas pessoas com deficiência. Então, na sua empresa, as altas lideranças estão preocupadas com as pessoas com deficiências e os demais funcionários também, eles conseguem receber bem as pessoas com deficiência sem
ter estereótipos, sem preconceitos, sem discriminação, porque muitas pessoas com deficiência, quando chegam em determinadas empresas, acabam saindo por sofrerem diversas formas de preconceito. E com isso, ninguém consegue trabalhar e ter qualidade de vida e qualidade de saúde mental em trabalhar em trabalhos onde são discriminados, onde a sua capacidade é invalidada. Um outro ponto muito importante é: sua empresa tem acessibilidade física? Tem rampas em vez de escadas, tem pisos táteis para as pessoas com deficiência visual poderem andarem dentro da empresa, poder ter autonomia, porque é muito importante que dentro das empresas tenha acessibilidades físicas para que as pessoas tenham o direito de ir e vir e ter a sua independência. Porque se sua empresa constrói barreiras, essas pessoas com deficiência sempre vão estar precisando de outras para lhe auxiliar e ajudar em algumas coisas pela falta de acessibilidade física. Se você constrói acessibilidades físicas, as pessoas com deficiência têm mais independência. Existe uma acessibilidade comunicacional, existem pessoas capacitadas para falar a língua de sinais. Então, esse é alguns pontos para você também refletir sobre isso. Um outro ponto é, um grande problema das empresas na parte de RH é o seguinte: na hora de abrir a vaga para as pessoas com deficiência, muitas abrem vagas destinadas a subempregos. Não que subempregos sejam trabalhos ruins, mas existem pessoas capacitadas, formadas, e muitas delas não vão se candidatar para aquela vaga porque elas sabem que elas têm uma capacidade e um conhecimento maior do que aquela vaga é destinada. Então, é muito importante abrir vagas que você olhe para o conhecimento e para a capacidade da pessoa com deficiência e não para sua deficiência. Outro erro muito comum também na parte do RH é abrir a vaga e ter muitas exigências. E, às vezes, muitas pessoas acabam não se candidatando para a vaga por determinadas exigências. Então, quando você abrir uma vaga, é muito importante você analisar se todas aquelas exigências que você está colocando para aquela vaga são realmente necessárias para que as pessoas possam se candidatar e possam trabalhar na sua empresa. Uma parte muito importante é a parte da comunicação da empresa. A empresa, ela deve refletir tanto a comunicação interna e externa da cultura da empresa. Se a cultura da empresa é uma empresa inclusiva, diversificada, ela tem que transmitir isso através da comunicação, tanto interna, tanto externa, e trazendo acessibilidade para as pessoas. Porque a partir da comunicação é onde as pessoas vão se conectar. Hoje, as pessoas, tanto o público interno e externo, estão de olho nas empresas, na comunicação, para que elas possam se identificar com aquela empresa e quererem trabalhar dentro delas. O último ponto muito importante que eu vou falar aqui é o seguinte: você cria condições para que as pessoas permaneçam na sua empresa, oferecendo vale transporte, vale alimentação, plano de saúde, planos odontológicos. Isso melhora a qualidade de vida dos seus colaboradores. Esse é um dos pontos que a gente toca no nosso programa de inclusão e convivências harmônicas dentro das empresas. Isso é um programa que o Eficientes criou para dentro das empresas, para que realmente exista uma inclusão, para que a empresa realmente se torne inclusiva, porque existem vários pontos. Então, aqui eu pincelei alguns pontos para mostrar um pouquinho para vocês, um pouquinho do nosso trabalho, como a gente faz, e explicar algumas questões. Para mais informações, você pode entrar em contato com a gente através do nosso site. Obrigada a todo mundo que ouviu até aqui e eu espero que vocês estejam gostando do evento que a gente preparou com muito carinho para vocês. Então,
Beijos e boa sorte, e espero que tenha ajudado.